Hoje eu vou fazer o resumo do anime com o nome mais longo que eu já vi na vida, porém que é muito bom. Esse anime conta a história de Tenjo Yuya, que sofreu bullying por toda a sua vida. Porém, ao abrir uma porta misteriosa que o leva a outro mundo, ele se tornou o personagem mais pica de todos. O nome do anime tá aparecendo aí na tela. E deixando de enrolação, bora lá pro vídeo. O anime começa com o nosso prota encontrando os babacas mexendo com a menina. Porém, ao ver aquela situação, ele fala para os caras pararem, pois ela não parece estar gostando do que eles estão fazendo. Ao ouvir o que o prota diz, eles esbagaçam o prota chamando ele de gordinho. Após isso, tem a introdução e o anime volta com a menina que foi salva pelo prota, perguntando se ele está bem e se quer ajuda. Porém, o prota diz que não, e rapidamente se levanta e vai em direção à sua casa. No caminho, ele lembra dos ensinamentos que seu vô deu dizendo para ele ajudar os outros, e também lembra o tanto que ele era desprezado pelos seus amigos e até pelos seus pais, por não ter uma bela aparência como seus irmãos. Chegando em casa, o prota se deita e novamente lembra de seu vô e de como ele ficou triste quando ele morreu. No outro dia, o prota aparece na escola vendo seu livro cheio de xingamentos. Logo depois, alguns babacas começam a bater nele por ele ser feio, e todos começam a zoar e gravar aquela situação. Um pouco mais tarde, o prota aparece todo furrupiado depois da pizza que levou. Chegando ao seu trabalho, ele é demitido, pois por causa da situação que havia acontecido antes, ele tinha se atrasado. Em casa, o prota come e vai lavar seu rosto. No banheiro, ele fica puto pela situação em que se encontra e começa a dar um monte de socos no vidro e na parede. Porém, em um de seus socos, uma porta secreta acaba se abrindo. Curioso, ele caminha um pouco e acaba encontrando uma porta. Ao abri-la, ele misteriosamente acaba entrando em uma casa e várias mensagens começam a aparecer em sua frente, mostrando o leque de possibilidades em poderes que ele tem. Ao terminar de testar todos os seus poderes, o prota sai para fora e descobre que realmente está em outro mundo. Depois disso, ele começa a treinar suas habilidades em todos os tipos de armamentos. Após terminar, ele começa a guardar seus armamentos. Porém, um monstro gigante tenta atacá-lo, mas para sua sorte, uma barreira em volta de sua casa o protege. Vendo que um monstro não consegue atacá-lo, o prota aproveita para de dentro do círculo derrotar aquela fera. Ao derrotá-la, seus status sobem e uma armadura é dada para ele. De volta para casa, o corpo do prota estranhamente começa a mudar. No outro dia, vemos o prota acordando com um corpo todo bonitão e físico. Após se vestir, o prota vai novamente para outro mundo e começa a regar umas plantas. Terminando de regá-las, o prota começa a lutar com vários monstros e a aumentar ainda mais as suas habilidades. Depois disso, tem uma time-lapse onde mostra como foram os dias do prota vivendo em outro mundo e de como ele se esforçou. Após muitos dias, o prota encontra outro monstro, o qual começa a lutar contra. Nessa hora, vemos como a habilidade do prota havia aumentado e o quão forte ele se tornou. A caminho da escola, todas as meninas começam a me jagaranar vendo a beleza do prota. Na sala, os valentões que atazanavam o prota perguntam quem é ele. E após o prota responder que era o gordinho que eles zoavam, todos ficam impressionados. Indo ao banheiro, o prota fica impressionado com sua beleza, já que ele havia quebrado o espelho da sua casa quando estava puto. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa com a menina que o prota salvou perguntando a ele se ele quer estudar em uma escola super famosa a qual o pai dela é dono, como agradecimento por ele ter salvado ela. Ouvindo isso, o prota fica surpreso, porém rejeita, pois diz que não tem capacidade de estudar nessa escola. Ouvindo isso também, os irmãos intrometistas do prota perguntam se podem ir no lugar dele. Porém, a menina diz que só aceitaria se fosse o prota. Querendo muito que o prota se matricule na escola, a menina insiste e o prota acaba aceitando participar de uma aula experimental. Chegando na escola, o prota vai até a sala do diretor, que também é o pai da menina e é agradecido por tê-lo salvada. Um pouco depois, o diretor diz que naquela escola, a coisa que é mais valorizada é o caráter, e que por isso o prota seria bem-vindo. Ouvindo isso, o prota pergunta se não tem problemas uma pessoa como ele estudar em uma escola de prodígios. Porém, o diretor responde que não, que para ele um prodígio é quem sabe assimilar as coisas e blá blá blá. Após falar pra caramba, o diretor manda o prota ir junto com a professora para a sala na qual ele poderá estudar. E então, o prota vai com ela. Ao entrar na sala, todos ficam admirados com a beleza radiante que o prota tem. Porém, o prota fica nervoso por todos estarem olhando fixamente a ele. Ao se sentar, a professora mandou a menina dividir o livro com o prota, e ele fica todo vergonhosinho. Depois disso, tem uma time-lapse e vemos um monte de pessoas fazendo desconfortáveis perguntas para o prota. Porém, um menino chamado Igarashi Ryu o ajuda fazendo todos ir embora. Após isso, o Ryu convida o prota para comer junto com ele, e ele vai. Sentando-se à mesa, o prota conhece outro garoto, dessa vez um nerdzinho chamado Kurata Shingo. Enquanto comem, os nerds começam a falar sobre animes, e o prota, como antigo gordinho, já se interessa pelo assunto.
Um pouco depois, o Prota percebe que todos estão olhando para ele e pergunta se é por causa de sua roupa. Ouvindo isso, o Ryu responde que não é pela roupa, e sim pelo seu rosto. Já à tarde, o diretor pergunta se o Prota gostou de ter passado o dia naquela escola. Então ele responde que sim, e que o que mais gostou de ver foi ver que os estudantes se divertem enquanto estudam. Ouvindo isso, o diretor pergunta se o Prota quer entrar na escola, e após o diretor dizer um lindo discurso, o Prota aceita. Ao sair da sala, o Prota encontra a menina que ele salvou e ela o convida para sair. Sentados à mesa, o Prota pergunta como a menina havia o reconhecido, já que ele emagreceu tanto. Então ela responde que ele mudou sim, porém seus olhos sinceros e gentis continuam os mesmos, deixando o Prota todo vergonhoso. Depois disso, os dois só flertam naquela típica cena de anime, em que o Prota vira um fodão adorado pelas mulheres, e todos começam a achar que eles são namorados, já que são muito fofos juntos. Chegando em casa, o Prota já se prepara para novamente sair em sua jornada pelo outro mundo. Após derrotar o monstro, o Prota decide que irá sair para conhecer um pouco mais daquele mundo. Ao abrir a porta em direção à floresta, o Prota escuta um grito vindo de dentro dela. Após andar um pouco, ele vê um Goblin devorando um humano, enquanto uma bela mulher tenta se proteger dele. Vendo isso, o Prota começa a lutar com o monstro, e após uma grande luta, ele derrota o monstro e pergunta se a mulher está bem, enquanto ela desmaia. E assim acaba o segundo episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e até o próximo resumo. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu trago aqui. Até a próxima. Falou!